problema do 10 contra Vasco estava 11. na beira do gramado. Esse jogo, pra mim, representa muito bem o que é o Renato Gaúcho. Por quê? É um treinador totalmente sem repertório. Qualquer pessoa que acompanha o Vasco com o Renato Gaúcho sabe que a maior força do Vasco com o Renato qual é? Andrés Gomes e Cuiabano. O que, de maneira extremamente inteligente, o Fernando Diniz fez? Botou E ele Ranieri. conhece bem o Vasco. Conhece bem. Botou Ranieri, que é volante e que tem a sua principal virtude, a marcação, para jogar de lateral direito e simplesmente ele anulou o lado mais forte do Vasco da Gama e o Ranieri foi eleito o melhor em campo. À toa? Não. Isso é leitura tática. Então isso representa o que é Renato. Quando eu falo que o Renato não tem repertório é por conta disso. É pelo histórico dele em todos os clubes que ele passa. Foi assim no Grêmio, foi assim no Flamengo, foi assim no Fluminense e está sendo assim no Vasco. Sabe qual é o grande problema? Ele começa muito bem. E a partir do momento que cai na mesmice a análise tática dele, que todo mundo consegue fazer a leitura do que é o time dele, sob o comando dele, pronto, ele não tem mais repertório. E vai ser assim daqui pra frente. O Renato, ele precisa evoluir taticamente. O Vasco perdeu ontem por culpa dele. Porque com um a mais, como o Caio disse, o Vasco conseguiu ser pior do que o Corinthians. E, novamente, é uma vitória que bota na conta do Fernando Diniz, porque fez uma leitura tática impressionante. Rapaziada, eu tenho que concordar com o Vene Casagrande, porque o Renato, ele não leu o que o Diniz fez, o dever de casa. Ele leu a partida e aí vai levar martelada. Porque o Diniz colocou um volante na lateral direita, o Ranieri, que é muito bom marcador, e não deixou o Andrés Gomes partir. Não deixou, não teve chance o Andrés Gomes. Talvez poupando um pouco por causa da Copa do Mundo também, mas ficou com dificuldades. E ele não fez a transição de lado com o Andrés Gomes, que já marcou 2 gols pela direita. E ele poderia ter feito isso no jogo, poderia ter trago o DVD para esquerda, o Brenner para o centro e o Andrés Gomes para a ponta direita. E enrolar um pouco aquela defesa ali do Corinthians. Mas ele não fez isso, manteve o jogador. E também não entrou com o Rojas, que é o meio-campo que cai também pela esquerda, fazendo dupla ali com o Andrés Gomes, podendo dificultar, e até mesmo fazendo o Andrés Gomes ir para a direita e ele poderia ficar na esquerda. Ia também dificultar. O Renato Gaúcho não fez nada disso. Foi um jogo que ele foi nulo. E aí eu fico com medo, que nem o Vene fala, se ele realmente agora ele vai começar a entregar só isso. Outra coisa que a gente tem muito importante também, e a gente vai falar agora, pode ser essa chegada desse jogador. Que eu ia enlouquecer, sério. Ele tem 40 anos, mas eu ia enlouquecer. Belíssimo de um jogador. É um belíssimo de um jogador e o Vasco precisa dele. Ah, vai acontecer, André? Não sei se eu vou dar marretada, eu não sei. Eu sei que, primeiro, pro Palmeiras, realmente ele não tem tanta necessidade num jogador desse. Porque ele tem o Vitor Roque, tem o Flaco Lopes, ele tem outros jogadores que ali tem o Alan na ponta, então não sei se teria muita vaga. Era muito bom jogador, mas não sei se para eles daria. E a informação que eu tive é que ele está vindo para o Rio de Janeiro. Aí você vai dizer, mas será que ele vem para o Fluminense? Tem grande chance, sim, porque o Fluminense já tentou esse jogador. Só que o Fluminense não fechou naquela época. E a minha dúvida é o seguinte, Pedrinho precisa contratar alguém de peso. E o Coutinho não volta. Coutinho acabou, gente. E esse dinheiro que o Vasco tinha do Coutinho tem que ir para um grande jogador, um jogador de peso, um jogador que vai vestir a camisa e não vai pesar, vai entregar. Ah, mas ele tem 40 anos. Não interessa, o cara é um trator. O cara é um trator. Tem um chute potencial muito forte. Cara, eu acho que ele daria super bem no Vasco. E esse dinheiro que o Pedrinho tem, a informação que eu tive é que ele aceitou uma proposta em cima da hora. Tipo, a gente aceita. E ele foi oferecido ao Vasco. Então, será que ele pode não estar vindo para o Vasco? Se ele vier, seria sensacional, galera. Sinceramente, eu ia dar a mão palmatória. Ah, vai dar certo? Não vai? Não sei. Mas é um excelente jogador. É um jogador que ia vender camisa. É um jogador que ia trazer mais sócios. Para o Vasco, seria uma jogada de marketing maravilhosa. Se ele vai vir? Não sei. Amanhã, talvez um pouquinho, vai desenrolar melhor isso. Se ele realmente vier para o Rio de Janeiro, como estão falando, e se ele vier para o Vasco, vai ser maravilhoso. Eu fecho porque eu acho que é um jogador muito bom. E se o Vasco conseguisse pegar esse jogador, ele ia agregar muito nesse elenco, muito. E o Renato não é bobo. O Renato deve ter falado com o Pedrinho, eu quero esse jogador, um jogador que vai atrair pro Vasco. Então ele não tem 13 jogos, pode vir jogar no Vasco. Gente, seria sensacional. E a outra notícia é da Sporting Bet, que eu até coloquei aqui embaixo, pode ser a grande patrocinadora do Vasco, né? Já tá todo mundo falando, beleza? Mas que ela pode trazer até 200 milhões em 20 meses. Isso seria um dinheiro muito bom para o Vasco, né? Um fechamento de valores muito bom, onde o Vasco poderia ter para pagar, por exemplo, um salário do Hulk, que ele não vai ter custo. Ele seria de graça para o Vasco. Né? Porque o Atlético está deixando de pagar algo para o jogador e o Vasco provavelmente, se fechasse com esse jogador, eles fariam uns 2 anos, 3 anos de contrato no máximo, não sei, mas é um jogador que entrega.
É um jogador que, pra mim, ele não tá entregando no Atlético. Quem disse, gente? O Atlético tá mal direto, não é só ele, é o time todo. Você tem bons nomes, mas não tá fluindo. E quem sabe no Vasco não dê certo? Eu sei que o Fluminense ele teria a expectativa de jogar uma Libertadores, mas será que o Fluminense aceitou pagar? Será que ele tem esse cacife todo também? Eu não sei. E o Vasco fechando essas contratações, né, com o Sporting Bet, tem a possível SAF chegando, quem sabe não está trazendo esse jogador, que para o elenco, eu acho que ia ser um ganho sensacional. Os jogadores, primeiro que ia ser mais um jogador de nome ali, junto com o Thiago Mendes, para agregar. Na minha opinião, é um cara que vem para somar. Vestir a camisa e falar, calma aí, sou eu, o Hulk. Esquece. Entendeu? Ele vem somando, ele não é um jogador que tem que demonstrar. O cara já sabe o que já fez da vida. O cara tem futebol, o cara tem um chute potente, o cara é matador. Então, assim, na minha opinião, galera, eu ficaria maluco, sério, eu ficaria doido se o Hulk viesse. Eu acho que seria uma super contratação. Se vocês acham, pô, coloca aqui sim ou não, mas eu acho que sim. E outra coisa, galera, dá um like, segue a página aí, se inscreve no canal que me ajuda muito a trazer mais conteúdos para vocês, tá? Mas para mim seria sensacional e seria uma jogada de mestre, realmente uma jogada de xadrez, um checkmate que o Pedrinho daria. Além que ele ia contratar outros jogadores para outras posições, sim, mas é um jogador que pode jogar tanto de ponta quanto no ataque, de referência, é um jogador que tem muita responsabilidade, segura e a camisa não vai pesar. A gente trouxe outros jogadores bons, mas que está demorando. Marino, esse então está demorando muito, mas tem o Rojas, que ainda está entregando pouco, mas já começou a entregar alguma coisa. O próprio He-Man também, Claudio Spinelli, que marca os gols, já está marcando, já tem 4 gols pelo Vasco. Ele está começando a entregar, só que ele precisa de mais gente. E realmente, o DVD não é esse cara, entendeu? O Brenner pode ser um cara bom, mas junto com o Hulk, jogar jogos, ele e o Hulk poderia formar um ataque, fazer um 4-4-2. Sim, quem sabe? A gente pode não ter o Andrés Gomes sempre, né? Pode ter cartões, pode ter até lesão, espero que não, mas e ter outros jogadores ali de referência. Então, se ele viesse para o Vasco, seria uma jogada de mestre do Pedrinho. Agora, vamos aguardar se ele realmente vai descer aqui no Rio de Janeiro, né? E se descer, que ele venha para o Vasco. E seria, para mim, uma contratação para o Pedrinho dar aquela porrada assim, dizer assim, cara, eu tô aqui, eu vou botar esse time lá em cima, que foi o que eu vim fazer. Galera, um grande abraço, fiquem com Deus.